Amados, nós estamos comemorando o mês da Reforma e que nas liturgias desse mês, nas escolas dominicais e nos cultos à noite também, nós estamos nos atendo, né, a igreja está se atendo aos grandes temas da Reforma. A igreja está bem convicta, não é, das 5 solas, não é, da Reforma. Se não aprenderam, as crianças ensinam, porque estão bem capacitadas para isso. Mas nós estamos tratando dos temas do calvinismo. E nós já começamos a trabalhar alguns temas, já foram trabalhados aqui, não é? Sabemos que esses temas do calvinismo não é fruto do próprio Calvino, mas sim dos teólogos reformados que no Sínodo de Dort, como já conhecemos todos, não é? Lá no ano de 1618 a 1619, se reuniram lá em Dort para fazer um sínodo, um concílio que pudesse refutar, não é? E resolver aquela controvérsia que Jacob Arminius, aquele teólogo holandês, tá certo? Que lança algumas proposições que nós chamamos as posições de Armínios, que são seguidos pelos arminianos, e estava causando na época e grandes facções dentro do mundo reformado, como até hoje assim o faz. Então, dentro desse propósito, desse concílio, foram realizados os estudos com vários teólogos, muitos se reuniram de toda a Europa, e ali definiu-se, então, os pontos calvinistas que deveriam refutar aqueles pontos do Jacob Arminius. E, basicamente, os nossos pontos, os pontos calvinistas, rebatem exatamente os pontos arminianos, porque o que Jacob Arminius defendia, basicamente? Primeiro, que a eleição era baseada na fé prevista. A depravação, ele falava da depravação parcial do homem com a manutenção do livre-arbítrio. A universalidade da expiação de Cristo. A capacidade do homem de resistir à graça de Deus. E a possibilidade do homem perder a salvação. Isso eram os pontos básicos de Jacob Arminius. Então, o calvinismo é exatamente o contrário disso. É exatamente o contrário disso. Eles diferem e refutam totalmente. E quais são os nossos pontos? Nós vamos para a depravação total do homem, nós entendemos assim, o calvinismo assim entende, a eleição incondicional de Deus, a expiação limitada, a graça eficaz e a perseverança dos santos. Bom, é interessante que os pontos, tanto de Armínios, quanto os pontos de Calvino, eles estão intrinsecamente ligados e integralmente ligados, e permanecem em pé. Ou permanecem em pé os 5 pontos, ou caem os 5 pontos. Então, não há possibilidade nenhuma de eu fazer uma questão mista nisso. E nós temos visto já algumas tendências nesse sentido. Ah, não, eu concordo com 4 pontos dessa doutrina e um do outro. Não se sustenta. Isso é uma incoerência total e absoluta. Ou é de um lado ou é de outro. E nós cremos, com toda a fé, com toda a certeza, que as Escrituras nos ensinam exatamente aquilo que o calvinismo nos ensina. Nós já tivemos, na semana passada, estudando e ouvindo aqui na igreja os 2 pontos principais, os primeiros, né? Que foi a depravação total do homem, que significa o quê? Que o homem natural está morto, morto espiritual, e é interessante essa morte espiritual, porque lá em Gênesis, quando Deus fala, comendo dessa árvore, com essa desobediência, você vão morrer. Não é isso que ele fala para Adão e Eva? E lá a palavra é mut-mut. Mut-mut no hebraico quer dizer certamente morrendo morrerás. Será essa a tradução correta. Isto é, você morrendo fisicamente vai morrer espiritualmente junto. Então a morte é dupla.
Então, o homem lá e toda a geração de Adão está morto espiritualmente. Então, é incapaz de reconhecer e de se arrepender do pecado sozinho. E também vimos a eleição incondicional no domingo passado, que traduz o quê? Exatamente a misericórdia divina diante da incapacidade do ser humano de se promover a própria salvação. Não há participação humana nisso. Então, Deus predestinou, ou então elegeu, alguns homens para a salvação, sem exigência alguma que possa partir do homem. Então, seria essa a eleição incondicional. Deus elege, Deus salva incondicionalmente. Não há condição para Deus salvar. Diferente de toda a doutrina arminiana, diferente de toda a doutrina católica, que prega por obras, por bom comportamento e por uma série de coisas que não é assim que funciona. Charles Spurgeon cita a seguinte frase: creio na doutrina da eleição, porque eu estou certo de que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. Estou certo de que Ele me escolheu antes de eu ter nascido, pois Ele não me teria escolhido depois. Então, essa é uma situação clara, que não é por mérito humano, não é isso? Correto? Então, hoje nós falaremos aqui da doutrina da expiação, no caso nosso aqui, expiação limitada. Muito bem. Nós sabemos que quando a humanidade pecou, quando o homem pecou originalmente, ele se colocou sobre a condenação de Deus. Nós já vimos isso na aula no domingo passado. Sabemos então que a raça humana ficou devendo essa reparação para Deus. E esta reparação é exigida pela justiça de Deus, que estabeleceu uma lei para ser cumprida e uma punição para quem a descumprisse. Por isso, Deus coloca as suas leis nas Escrituras do Antigo Testamento, para mostrar ao homem a incapacidade que ele tem de cumprir plenamente a lei de Deus. As leis de Deus, quantas são? São 613 leis. 613 leis para serem cumpridas a vida inteira. Você não pode pecar em uma só. É impossível Deus, qualquer homem, cumprir. Por isso, nós dependemos da fé, dependemos da misericórdia e da fé que Deus nos coloca para podermos ser salvos. Então, o homem só poderia fazer essa reparação se ele sofresse eternamente essa penalidade que era estabelecida pela própria transgressão. Então, o homem precisava expiar esse pecado que ele já traz na natureza humana. E o que é expiação? O que é expiação? Nós vamos usar aqui um pouco do Antigo Testamento para fazer um esclarecimento disso. O termo básico deriva da raiz do verbo hebraico kapar. Kapar aparece mais de 15 vezes no Antigo Testamento, essa palavra, esse verbo, e ele deriva então para a palavra kippur. Kippur, que significa, o que significa kippur? Significa cobrir o pecado, colocar um manto sobre o pecado. Isso que significa a palavra kippur. Não é anular o pecado, mas cobrir o pecado. Nós sabemos que o Yom Kippur, que é comemorado pelos judeus, é o dia da expiação, é o dia do perdão, que eles falam, não é? E ocorre sempre no 10º dia do 7º mês, no mês Tisre, que é um dia solene, um feriado judaico, um dia de jejum. Ele acabou de ser comemorado na quinta-feira passada, fora essa aqui na anterior, né? No dia 2 de outubro, foi o dia do Yom Kippur, foi o feriado judeu. E isso se deriva do ritual sacerdotal do Antigo Testamento, onde o quê? Um sangue de um animal era aspergido para a expiação dos pecados daquele que ia ser o adorador no templo. Então,
o que era? Era um animal que era oferecido em sacrifício em troca da vida do adorador. Então, era um simbolismo de uma vida inocente dada em lugar de uma vida culpada. Esse era o simbolismo. Então, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e levava o sangue da oferta pelo pecado. Não é? E um segundo bode também, que era morto ali, que aparecia, o sacerdote colocava a mão sobre ele, e os pecados do povo eram para esse bode, e esse bode era solto e era o tal do bode expiatório, é aquele que pagava a culpa pelo povo. Então era simbolicamente que tinha esse sacrifício de sangue. Nós vemos lá no Antigo Testamento todas essas instruções, como nós podemos ver lá em Levíticos, capítulo 16, versos 20 a 22. E diz assim: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-la ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, essa transferência do pecado para esse bode, não é? Fica evidenciado como o bode substituindo o homem pecador, tá certo? E nós temos que entender, então, que esses sacrifícios, agora, para ele entrar no santuário e fazer essa transferência, digamos assim, dos pecados para o bode, era necessário primeiro que ele tivesse matado um outro e com o sangue do outro ter aspergido o santuário. Que sem aquela aspersão de sangue não haveria possibilidade de purificação do sacerdote para entrar no santuário. Então era assim que era feito esse ritual da expiação dos pecados. Entender aqui então que esses sacrifícios pelo pecado no Antigo Testamento tinham esse caráter então de substituição, ou vicário, como nós chamamos, não é? Então, as Escrituras sempre profetizaram que na plenitude do tempo de Deus, haveria então um Messias que libertaria o povo do pecado, tá certo? Para que o povo não dependesse mais de sacrifícios de animais. E esse Messias, ele é anunciado em muitas partes do Antigo Testamento, nas profecias das Escrituras, tá certo? Mas seria aquele que morre pelos pecados do povo. E nós podemos ver, por exemplo, no texto lá de Isaías 53, versos 4 a 7, que nos traz a seguinte mensagem: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então essa era a profecia já do Messias prometido, que resgataria seu povo. É interessante que os judeus, os fariseus, apesar de terem todas essas profecias, como a de Isaías e outras, com essa característica clara de quem seria o Messias, de que formas o Messias viria, eles não conseguiram entender. Eles estavam cegos, porque eles esperavam o Messias libertador do jugo romano, tá certo? Alguém que viesse com seu exército, descesse dos céus, derrotasse os inimigos e colocasse Israel no trono, mandando no mundo.
e não conseguiram entender essa mensagem. E essa era a grande dificuldade quando Jesus então vem para pregar a sua palavra e se colocar como Messias, como ele foi incompreendido. Por isso, fazia parte do plano de Deus essa incompreensão, para que ele pudesse, de fato, ser moído, ser esmagado e ser feito sacrifício em nosso lugar. Deus tem todos os propósitos claros, tudo, não foge nada daquilo que ele tem pré-definido. E toda essa evidência do Antigo Testamento está em perfeita harmonia com o ensino do Novo Testamento a respeito de expiação. O apóstolo Pedro afirma que Jesus, ao morrer na cruz, lá em 1 Pedro 2,24, ele vai dizer assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Veja bem o que Pedro está falando aqui. Nós mortos, nós estamos mortos. Então possamos agora viver para a justiça. E por suas chagas fomos sarados. O sacrifício de Jesus, portanto, é substitutivo, porque ele consuma os sacrifícios substitutivos do Antigo Testamento. Então, em Jesus é feito todo o sacrifício necessário e não precisa mais os sacrifícios do Antigo Testamento. É isso que ele está dizendo. Em Hebreus 10, versículos de 10 a 12, nos traz a seguinte mensagem: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Portanto, o sacrifício de Jesus foi pelos pecados da humanidade e foi único e suficiente. E essa morte substitutiva de Jesus na cruz é que nos leva a Deus. Ele é o nosso substituto na cruz. A cruz que nós merecíamos, Jesus ocupou o lugar. E foi feito uma única vez. Uma única vez. Não há necessidade de segunda, de terceira, de quarta. Portanto, toda e qualquer doutrina que pregue algo contrário a isso é antibíblica e anticristã. Não adianta querer fazer missa com sacrifício na missa todo domingo. Esse sacrifício já foi feito. É um grande erro da igreja. Repetir o sacrifício de Jesus. Não há necessidade. Nós estamos, quando fazemos isso, desmerecemos a obra de Cristo. Quando nós queremos fazer alguma coisa a mais para colaborar com Cristo, nós estamos desmerecendo a obra de Cristo. Então vejam bem a importância deste ato vicário de Jesus na nossa doutrina. Por isso a expiação é tão polêmica quando se tratam de várias correntes que dizem por aí. A maior polêmica talvez seja porque na sua limitação, e aí que a coisa pega. Portanto, no Novo Testamento, a expiação o que é? É o ato sacrificial de Jesus na cruz, que pagou pena pelos pecados da humanidade e reconciliou os crentes com Deus. Ou seja, expiação é a obra de reconciliação realizada por Cristo, onde ele se torna o substituto, carregando a punição e pagando a dívida dos pecados da humanidade. E a igreja cristã sempre reconheceu que a expiação realizada por Cristo na cruz é o tema central da mensagem cristã.
qualquer que seja a denominação, qualquer seja a linha doutrinária. Daí a importância para nós da Sexta-feira Santa, que é o dia, talvez, a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão e a ressurreição de Cristo no domingo é a base de toda a doutrina cristã. É a data mais importante que nós temos no calendário cristão. E é por isso que eu louvo a Deus por esta igreja preservar tanto essa data e fazer o que ela faz nessa data, transformando essa data na principal data do ano em que nós comemoramos aqui. Porque é a data em que, de fato, Jesus derrama seu sangue e nos liberta do pecado e permite, então, que tenhamos acesso a Deus Pai. Muito bem. Mas quais são os efeitos dessa expiação? Os efeitos da expiação são muitos, são imensos. E eles não alcançaram apenas o povo de Deus. A expiação de Cristo alcança toda a criação. Ele alcança todo o universo, se beneficia, todo o universo, tudo se beneficia desta expiação de Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, verso 20, traz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É a importância desse ato, dessa expiação. E sabemos disso. No Gênesis nos conta essa história, nos explica isso. Quando o homem peca, toda a criação pecou junto. Não é isso? O homem afastou-se de Deus, foi afastado de Deus, e a criação também. Quando surgiram cardos e abrolhos, aí começaram as dificuldades, tá certo? Toda a criação cai junto, é caída junto. E aqui, Cristo então reconcilia todas as coisas. Então, a expiação remove o quê? Remove essa barreira do pecado, que separava o homem de um Deus santo, justo, tá certo? Então, possibilitando então essa reconciliação. A expiação, o que é? É a obra de Cristo que torna a justificação possível, pagando a dívida e satisfazendo a justiça de Deus. Vejam bem o que estou falando aqui. A expiação é a obra de Cristo que torna a justificação possível, porque pagou a dívida, satisfazendo a justiça de Deus. Agora, justificação é o ato divino que declara o pecador justo aos olhos de Deus, como se nunca tivesse tido pecado. Então, não haveria possibilidade de justificação sem a expiação efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso abrange vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Tudo centrado no sacrifício e no derramamento do seu sangue para cancelar essa dívida do pecado. Então, explica bem a palavra hebraica lá atrás, tá certo? Nós somos, quando Jesus faz a expiação, derrama e paga a nossa dívida, tá certo? Nós continuamos, nós nunca seremos justos diante de Deus, mas nós somos justificados por causa disso. Correto isso? Imaginemos um assassino, um homicida, tá certo? Sendo julgado. Ele é julgado, tem o tribunal do júri, tá certo? E ele é absolvido. Por quê? Porque ele teve um bom advogado, uma boa defesa, e ele foi absolvido. Ele continua, e foi declarado então inocente. Mas ele continua homicida? Continua homicida, mas está inocentado. É o nosso caso diante do tribunal de Deus. Tá certo? Porque nós somos justificados pelo sangue derramado de Jesus. Então nós seremos tratados como inocentes, justificados, mas pecadores.
Agora, essa expiação de Cristo, tá certo? Ela é suficiente para salvar toda a humanidade, todos os seres humanos. Mas ela alcança apenas aqueles que creem. Ou não é assim? Quanto a isso, ninguém discorda. Seja arminiano, seja calvinista, ninguém discorda que a expiação é limitada àquele e é aplicada àqueles que creem, apenas aqueles que creem. A questão básica é o seguinte: a morte de Cristo garante a salvação dos eleitos ou possibilita a salvação de todos? É para garantir a salvação dos eleitos ou para possibilitar a salvação daqueles que vierem a crer? Essa é a grande questão e a grande diferença. A nossa posição reformada é que Cristo morreu com o propósito real e seguramente de tornar garantida a salvação dos eleitos, e somente dos eleitos. Nossa confissão de fé de Westminster, na seção 4, nos traz o seguinte texto: Deus, desde a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, na plenitude do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou pela justificação deles. Não obstante, não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, realmente lhes aplique Cristo. Vocês entenderam a profundidade desse ato? Do que está escrito aqui? Deus, desde a eternidade, já decretou justificar todos os seus eleitos. E Cristo, na plenitude do tempo de Deus, morreu pelos pecados deles e ressuscitou pela justificação deles. Não obstante, não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, realmente lhes aplique o Cristo. Porque haverá o dia em que o eleito, de fato, se renderá a Cristo, que ele vai se converter. E ali sim é aplicado então a expiação, a salvação, a justificação e tudo naquele ato. Ou seja, todos aqueles, e somente aqueles a quem Deus eficazmente chama, esses também gratuitamente Ele justifica. A isso nós chamamos de doutrina da expiação limitada. Que hoje nós gostaríamos de ter até uma outra definição. Expiação definida seria mais propício. Mas não podemos estragar lá o tulipe, então fica como limitada. Tá certo? Ou seja, então, a expiação de Cristo é mesmo sendo suficiente para toda a humanidade, ela é eficiente apenas para os eleitos de Deus. Os cânones de Dort, então, afirmam que, embora a morte expiatória de Cristo seja eficiente apenas para os eleitos, ela é suficiente para todos, se assim fosse a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é para os seus eleitos apenas. Então, para esclarecer bem essa doutrina e não deixar dúvidas, porque alguns podem ter dúvidas, né? Vão ser bem práticos, nós vamos usar aqui, veja, estou fazendo só a introdução, tá, meus irmãos? Para esclarecer essa doutrina, nós vamos usar aqui o texto base do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 10, de 11 a 18. E esse texto diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Nós temos que ver bem o contexto desta parábola que Jesus está falando aqui. Tá certo? Quando ele fala do bom pastor, quando ele define o bom pastor. Nós temos que entender que no capítulo 9 de João, quando nós temos que ver lá atrás o que estava acontecendo, quando Jesus cura aquele cego de nascença, e ele é acusado pelos fariseus e pelos escribas, tá certo? De que ele estava fazendo uma cura no sábado, e portanto ele deveria ser morto. Então começa-se toda essa polêmica, tá certo? E essa interrogação que os fariseus fazem do cego, perguntando para o cego, como é que foi, quem que fez, e o cego não sabe dizer, não sei quem me... O importante é que eu era cego e agora vejo, tá certo? Não sei quem é ele, se ele era profeta, não era profeta, eu só sei isso. Mas essa interrogação e essa polêmica que houve aqui entre eles e tal, tá certo? Entre Jesus e os escribas, depois ali que acontece. Então Jesus se revela aos cegos e ele é atacado pelos fariseus, esse que está no capítulo 9. Então, quando ele fala essa figura aqui, ele está colocando com clareza, ele está se dirigindo isso aqui aos fariseus. Aqueles que teriam que ser, de fato, a obrigação de pastorear as ovelhas de Israel e não estavam pastoreando. Estavam sendo mercenários das ovelhas. É isso que Jesus coloca nesse contexto aqui. Mas isso aqui nos ensina muitas coisas. Primeiro, temos que entender como é que funcionava, como é que funciona a criação de ovelhas. Hoje é um pouco diferente, mas não muda muito. Ser pastor de ovelhas era uma nobre profissão na época. Era uma profissão meritória da época. E tinha vários rebanhos. Naquela época não se dividiam com cercas propriedades, não é? Mas as propriedades eram incomuns, né? Então os pastores traziam, quando chegava ao anoitecer, cada pastor trazia o seu rebanho e colocava num aprisco, que era um aprisco em comum, e todos juntos ali para proteger as ovelhas, né? Isso é interessante porque até pouco tempo, você sabe o significado de faxinal? O que significa faxinal? É isso. Faxinal é uma série de propriedades que tem uma área de pasto ou área de plantio em comum. E essa área em comum chama-se faxinal. Não é? No interior aí tinha muito, e deve ter muito ainda, essas áreas nos chamam faxinal, não é? Mas, então tem várias ovelhas no mesmo aprisco de vários pastores, tá certo? E aqui ele faz esse contraste do amor verdadeiro, do pastor verdadeiro, com os interesses dos mercenários, né, que vão atacar esse aprisco, tá certo? Que agora estavam tudo junto ali, a hora do lobo atacar, do mercenário atacar. Então, Jesus começa falando, não é, no versículo 1 do capítulo 10, dizendo o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isto é, não permite que os mercenários ataquem. E é isso que ele está falando. O mercenário vem para roubar. O pastor verdadeiro dá a vida pelas ovelhas. Ele protege as suas ovelhas, não é? Mas é interessante que no verso 14 do mesmo texto, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Tá certo? Então, ele conhece as suas ovelhas, o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem ele. Jesus aqui está afirmando que naquele aprisco, com vários rebanhos de vários pastores,
cada ovelha conhece quem é o seu pastor. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso, mas eu teve uma época da minha vida que até criei umas ovelhas lá, não é? Era interessado nisso. Então, e era assim, porque quem cuida, quem é o pastor daquele grupo de ovelhas, as ovelhas sabem quem que é. Elas estão todas misturadas em conjunto. Mas quando o pastor chega ali e ele fala, só as dele que vêm, as outras não vêm. Porque elas conhecem quem é o pastor e só atendem a voz do seu pastor. Depois vem o outro pastor e chama, e cada ovelha vai com o seu grupo. Isso é interessante. Isso é uma característica da própria ovelha. Por isso Jesus usa essa característica, essa história, que tão bem ilustra o que ele está falando. Que no aprisco havia rebanhos diferentes, mas cada rebanho conhece a voz do seu pastor específico. E só as ovelhas, então Jesus está dizendo, só as minhas ovelhas atendem ao meu chamado. É isso que ele está falando. Quem são as ovelhas de Jesus? Quem são as ovelhas de Jesus? Aquelas que o Pai escolheu e elegeu antes da fundação do mundo. Essas são as ovelhas de Jesus. E no verso 15, Jesus reafirma que dá a vida pelas suas ovelhas. Vejam lá. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, no verso 16, o que ele afirma aqui? Que eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então, qual é a explicação de Jesus aqui? Onde é que era esse aprisco? Esse aprisco era Israel, que ele está se referindo. E nesse Israel, ele tinha as ovelhas dele e tinha as ovelhas dos outros. E que ele ia chamar as ovelhas dele. Ele conhecia as ovelhas que pertenciam a ele nesse aprisco, e aquelas ovelhas conheceriam e atenderiam a voz dele no Israel. Mas ele se refere aqui a outras ovelhas fora do aprisco. Isto é, os outros povos, línguas, raças e nações que ele teria fora do aprisco de Israel. É isso que ele está falando. E no verso 26 e 27 do mesmo capítulo, capítulo 10, ele se refere aos fariseus que o estavam questionando. Ele diz lá então, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem conhece a voz de Jesus, e Jesus só conhece as ovelhas dele. Ponto. Conclusão é uma só. Se essas pessoas que não eram as suas ovelhas, ele não morreria por elas. Ele morreria apenas pelas suas ovelhas. É isso que ele está falando. Evidente, fica bem evidente então nesse texto que Jesus morreu pelas suas ovelhas e não por todos. Muitas passagens bíblicas corroboram esse ensino. Veja lá em Mateus 20, 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que está dizendo a palavra aqui? Todos? Ele veio para dar a vida em resgate de todos? Não, muitos, mas não todos. Muitos, mas não todos. Então Jesus sabia perfeitamente por quem que ele estava dando a vida. Em Mateus 26, 28, ele vai dizer, lá quando ele está falando a ceia para os seus discípulos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Muitos. Isaías 53, versículos de 11 a 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele ele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com o poder repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus, quando está se referindo, e as Escrituras se referem a Jesus, é que ele vai salvar muitos, mas não todos. Então a expiação dele é limitada apenas aos seus. Amém? Está claro isso? Mas aí vem o arminiano e diz, mas Pedro fala lá que a vontade de Deus é que todos se salvem. Esse é o texto base deles. Que todos. Só que ali tem que ver o contexto. Pedro está se dirigindo a esses todos quem? Todos os chamados e guardados. É isso que ele falou um pouco antes. Não é todos o mundo, é todos aqueles a quem ele estava dirigindo a carta, aos dele, aos eleitos, à igreja dele. Então falta contextualizar melhor lá, não serve como argumento. Então fica claro que a obra expiatória de Cristo é limitada a muitos, mas não para todos. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus faz a sua oração sacerdotal. E ali Cristo intercede apenas por aquele que eles consideravam ser os seus. Veja bem que ele diz, versículo 6, do capítulo 17. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Da mesma sorte, ele delimita o escopo da oração sacerdotal que ele faz. Lá no versículo 9 de João 17. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, por aqueles que o Senhor me deu. Ele não roga pelo mundo. Mas Deus não amou tanto o mundo. Não é assim que... Mas Deus amou o mundo. Claro. Qual o mundo que Deus amou mesmo? Deus ama o mundo, Ele ama os pássaros, Ele ama o mundo todo. Tá certo? Mas a vida Ele só dá para os salvos. Tá certo? Ele só salva aqueles que são os eleitos. Então nós temos que diferenciar essas coisas. Então, nesse dia, Jesus orou apenas pelos seus discípulos, aqueles que viriam a ser discípulos dele. Essa intercessão dependia da sua obra de expiação, tá certo? Ele, então, não tinha razão de orar por todos, mas orar apenas por aqueles que ele iria morrer na cruz. Então, em resumo, nós podemos dizer o seguinte: Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados do seu povo. E salvou um número definido de pessoas, às quais ele se referiu como seu povo, suas ovelhas, os seus eleitos. Então, a expiação realizada por Cristo, ela é eficaz, assim como a eleição de Deus e o chamado do Espírito Santo. Portanto, conclusão, Cristo morreu para tornar garantida a salvação dos eleitos, e não para tornar possível a salvação de todos. Cristo então morreu por quem? Por aqueles que já estão inscritos no livro da vida. Que esse livro da vida foi inscrito antes da fundação do mundo. Vejam lá em Atos, capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aqui que me interessa é essa palavra destinados.
Destinados aqui é uma palavra grega, tá certo? Tetagmene, que é essa a palavra, que ela está num particípio perfeito passivo do grego. Particípio perfeito nós não temos no português exatamente, mas é aquele que tem efeito duradouro, tá certo? Que são colocados para... Então ele está dizendo assim, aqueles que estão listados para sempre. É isso que seria o significado. Isto é, aqueles que estão na lista de Deus. Deus colocou uma lista, tá certo? E isso que está lá escrito no livro da vida. É isso que o texto está dizendo. Então, Cristo morreu para salvar quem? Seus eleitos. Agora, isso não quer dizer que o sangue dele é insatisfatório, ou foi insuficiente, tá certo? Porque ele é Deus infinito, e, portanto, o sangue prevê satisfação para a justiça infinita de Deus também, tá certo? É isso que nós temos que entender, ele é Deus. E essa expiação limitada, então, é um dos 5 pontos do calvinismo. Defende o quê? Que a morte de Jesus Cristo teve o propósito de garantir a salvação dos eleitos, um grupo específico de todas as pessoas escolhidas por Deus, e não de tornar possível a salvação de todos os homens. Não é isso. A morte de Cristo é considerada eficaz e suficiente por aqueles por quem morreu, assegurando a salvação, o perdão dos seus pecados, mas o seu alcance é restrito apenas àqueles que o Pai lhes deu. Então, se Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados do seu povo, ele salvou um número definido das pessoas às quais ele se referiu como seu povo, suas ovelhas, os seus eleitos, no caso. Em Romanos 8, 28 e 39, que nós vamos de 28 a 30, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Se Deus justificou, é porque nós foram beneficiados pela expiação, porque sem expiação não haveria justificação, não foi isso que nós vimos? Ora, e observem os tempos verbais dessa passagem. Veja o tempo verbal. Deus predestinou, está no passado. A esses ele chamou. Ele também justificou. E quem justificou, ele também glorificou. Isso quer dizer o quê? Que todos os eleitos de Deus justificados em Cristo Jesus já estão glorificados no céu eterno. Nós já estamos glorificados. Ah, mas não chegamos lá ainda. Ainda não, mas já também. Dá para entender isso? Dá. Por isso, não há segunda chance, não há segunda oportunidade. Não há como. Porque no momento da nossa morte, nós fecharemos o olho aqui e abriremos imediatamente na frente de Deus, glorificados. É essa a situação. Porque nós já estamos com a garantia, por Deus já nos glorificou antes da fundação do mundo. Bonito isso? Confortador, não é? Para quem é eleito. Me perguntaram esses dias, mas será que eu sou eleito? Como eu tenho certeza que eu sou eleito? Só o fato de você se preocupar com isso, sinal que eu sou eleito. Porque quem não é eleito nem se preocupa com isso. Tá certo? Então fiquem tranquilos. A expiação, então, é a obra de Cristo, que torna a justificação possível, pagando a dívida. Então, na continuação desse texto lá em Romanos, agora dos versos 31 a 34, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, nós temos que ter muita tranquilidade nisso. Então, essa doutrina da expiação limitada não significa que a morte de Cristo é limitada em poder, mas é limitada em extensão. Alguns exegetas e alguns teólogos mais recentes já preferem a denominação de expiação definida, que talvez fosse melhor mesmo. O autor A.W. Pink diz assim: a única delimitação da expiação é a que decorre unicamente da soberania de Deus. Não é uma delimitação de valor e de virtude, mas somente de desígnio e de aplicação. Isto é, definiu bem aqui. Mas, como toda doutrina calvinista, ela sempre tem suas objeções, não é? Tá certo? Aqueles que fazem objeção a essa doutrina. E as principais objeções práticas à expiação limitada, que é feita pelos discípulos de Armínios, pode ser resumida basicamente, para simplificar, em 3 perguntas. Eles vão perguntar: como a expiação pode ser gloriosa se é limitada apenas a alguns? Então, essa pergunta faz parte de uma falsa ideia de que Cristo morreu por um número muito pequeno de pessoas. Que esse muitos de Jesus é muito pequeno. Mas a própria Bíblia desmente isso. Lá em Apocalipse 7, de 9 a 10, o que diz? Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ainda bem que nós vamos ter corpo glorificado lá, né? Porque nós vamos estar em pé lá, viu? Não vamos cansar. Tá certo? Então, a refutação é essa. Tá certo? Se o céu vai abrigar uma grande multidão incalculável, incontável, não é um grupinho, mas é uma grande multidão. Segunda refutação que eles fazem: como pregar o Evangelho para todos os homens, sem distinção, se Cristo não morreu para salvar todos? Bom, isso é óbvio. É óbvio. Mesmo sabendo da eficácia da expiação, nós não podemos saber quem são os eleitos de Deus. Ora, e portanto, o Evangelho tem que ser pregado para todos. Né? Sob o ponto de vista calvinista, a expiação é que garante a salvação dos eleitos. Não é isso? Então nós temos que evangelizar. E evangelizar é uma ordem, é um mandamento. E se eu sou discípulo de Jesus, eu sou obrigado, eu tenho que obedecer. Tá certo? Ou não é isso? O que lá em Mateus 28 ele fala para nós lá no verso 19? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem, é um mandamento. Isso é imperativo. Temos que pregar. Então vai lá e faça discípulo, pregue. Agora, quem vai atender o chamado, quem não vai, isso não é assunto nosso. Quem vai ser beneficiado pela expiação de Cristo, não é assunto nosso, isso é assunto de Deus. E nós temos que saber disso, não é isso? Por isso nós não julgamos. Por isso Cristo diz: não julguem. Ou não é isso que Cristo fala? Você não sabe quem é eleito e quem não é? Como é que eu vou julgar a pessoa? Puxa, mas o fulano é um homem horrível, um homem mau, um homem não sei o quê. O ladrão da cruz era bom ou era mau? Era ladrão. Era um vigarista. No entanto, era eleito.
e está no paraíso com Jesus. Que o eleito vai se arrepender dos seus pecados, ou não é? E vai ser restaurado. Por que Jesus permitiu? Por que Deus permitiu? Por que Deus permite que homens tão maus depois vão ter o benefício da eleição e da salvação? Sabe para quê? Para a glória de Deus. Só isso. O propósito é dele. Ele tem os propósitos, ele sabe. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. A justiça de Deus é superior à nossa justiça. E, portanto, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos para pregar o Evangelho e defender a nossa doutrina, viu, gente? Isso aqui hoje nós estamos defendendo a nossa doutrina, que tem sido muito atacada. E levado, então, para um Evangelho raso e errado. Terceira questão que de objeção, e a pergunta é assim: mas limitar a expiação não é limitar o sacrifício de Jesus e limitar o poder de Deus? Se nós observarmos com bastante cuidado, é o arminiano e não o calvinista que limita a redenção de Cristo. Nós ensinamos, o calvinismo ensina, que a salvação é certa para todo homem, mulher, adolescente, moço ou moça que venha a Jesus. E ninguém é lançado fora. Ou não é isso? Lá Jesus falou, pensa lá em João 6,37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lanço fora. Ora, a expiação é eficaz para todos os eleitos, e essa é a essência do Evangelho. Deus não falha em reunir os seus eleitos, tá certo? Fiquem certos disso, nenhum eleito vai ficar de fora, não vai ter banco vazio lá no céu, vai estar tudo completinho. Agora, os arminianos vão dizer o seguinte, que a expiação apenas torna a salvação possível. Se ele torna a salvação possível, tá certo? Eu estou dizendo que Deus errou então, porque se alguém não quiser, ele não vai. Eu estou limitando a expiação. Nessa afirmação, só nessa afirmação, limitam a eficácia do sacrifício de Jesus, uma vez que os homens têm que completar a obra pela sua boa vontade, pela sua própria vontade. Então, e a glória, que deveria ser apenas de Deus, é dividida com o homem, o que torna a decisão, ele está tomando a decisão pela própria salvação. E Deus não divide a glória dele com ninguém, ou divide. Lá em Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Mas o que me interessa aqui é que ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é exclusiva dele. É o sola, se nós aprendemos, criança, a Deus, glória. Sola, a Deus, glória a Deus. Somente glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Ou não é isso? Já o calvinismo, zeloso, sabe que a glória de Deus se concretizará, independente da vontade humana. Um homem querendo ou não querendo, o que Deus decretou será realizado. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem de muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E para que, como está escrito,
Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Portanto, mas o calvinista ele é convencido porque ele acha que é eleito. E os outros não são. Não, primeiro que isso não é orgulho, isso é um sinal que nós temos que ser humildes e gratos. Tá certo a Deus? Eu acho que mais se gloria aquele, eu decidi, eu fui a Cristo. Que bom, então você está se gloriando. Ou não é isso? Esse é um erro que nós cometemos muitas vezes. Né? Você já aceitou Jesus? Não, você não aceitou Jesus. Jesus é que te aceitou. Apesar dos teus pecados. Não é isso? Às vezes, e me desculpe, pastor, viu? Às vezes, os pastores cometem um erro. Tá certo? Às vezes no batismo, às vezes quando a pessoa faz profissão de fé, ou às vezes quando atende um apelo. Senhor, escreve no livro da vida, está fulano de tal. Como escreve no livro da vida? Já está escrito. Tá certo? Se ele se converteu, é porque já estava escrito. Ou não é isso? Entendeu? Você não vai escrever nada, já está escrito. E se não tiver escrito, não vai se converter. Essa que é a realidade. Então, amados, os nossos principais pontos da doutrina aqui, agora indo para a conclusão aí, que já falei muito. Primeiro, que essa doutrina, ela tem um propósito redentor. A expiação tem um desígnio divino específico para salvar o povo eleito, e não para possibilitar a salvação. A eficácia. A morte de Cristo foi totalmente eficaz para todos os eleitos, garantindo a salvação e o recebimento dos benefícios da redenção. Não é falha no valor, não se trata de um limite ao poder ou valor da expiação de Cristo, mas sim ao seu objetivo de salvação, que é restrito ao grupo dos eleitos de Deus. A expiação limitada é uma consequência lógica da eleição incondicional, onde Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas desde a eternidade. E essa doutrina é sustentada por passagens. O bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tá certo? Agora temos alguns efeitos práticos da expiação limitada, que eu quero concluir com isso. Primeiro, é o entendimento claro que nós temos de uma natureza pecaminosa, totalmente depravada, e que nós necessitamos da graça de Deus, e que nós somos devedores a Cristo, por esse sacrifício expiatório, sem o qual nós estaríamos todos condenados. Por isso nos gera atitude de gratidão a Cristo. Por isso, toda a igreja tem que ser cristocêntrica, porque se nós estamos reunidos é porque Ele nos reuniu. Por isso, essa primeira coisa é gratidão. O voto crente tem que ser grato, porque ele recebe de graça. É por isso que nós fazemos, quando nós fazemos a ceia, tá certo? Ela não é denominada também de Eucaristia? Por quê? Por que vem a palavra Eucaristia? A palavra Eucaristia vem da palavra efcaristó. Efcaristó do grego quer dizer eu sou grato, muito obrigado. Ou seja, de caris, caris é graça. Muito agradecido. Eu sou muito agradecido, Senhor, cada vez que nós estamos aqui, praticando a Eucaristia. É isso o significado. Nos coloca diante do reconhecimento da soberania de Deus, que torna a iniciativa da justificação e, portanto, toda a honra e glória é devido só a Ele. Nós somos dependentes de Deus. É isso que nos coloca. Nos gera humildade no crente. O reconhecimento também gera o reconhecimento claro da obra redentora de Cristo e como seu papel como o único mediador entre Deus e os homens. Cristo tem que ser o centro da adoração. Quem salva é só Jesus. Ponto.
não tem mediação de mais ninguém. Embora a expiação de Cristo seja definida, a oferta do Evangelho é universal. E, portanto, nós temos que pregar a toda a criatura, pois nós não sabemos quem são os eleitos. Por isso, meus amados, Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados do seu povo, salvou um número definido de pessoas que ele se refere como seu povo, suas ovelhas, os seus eleitos. Jesus não morreu para tornar a salvação possível de todos, mas morreu para dar garantia da salvação aos seus eleitos. Portanto, nós ficamos tranquilos quando nós defendemos esses pontos do calvinismo que são interligados e nos trazem muita tranquilidade. Quando nós completarmos os 5 pontos, vocês vão ver que os 5 pontos estão entrelaçados e formam uma doutrina maravilhosa, a qual nós devemos louvar a Deus pelos nossos antepassados que propuseram e defenderam tamanha doutrina, uma doutrina bíblica. Que Deus nos abençoe. Amém.